pessoal! Então agora a gente vai para a última aula do nosso mini curso, que é a aula sobre finalização. A gente agora vai ver um pouquinho sobre estabilização de imagem, um pouquinho de coloração de cor e modificar um pouquinho a questão de tamanho de imagem para a gente deixar um vídeo um pouco mais dinâmico. Antes de começar, eu queria falar para vocês, talvez eu não tenha explicado e pode ser que tenha ficado um pouco complicado isso. Eu quero falar com vocês a respeito da sequência das imagens que eu escolhi aqui para o nosso vídeo, né? Como vocês puderam perceber, eu não segui aqui a ordem das imagens que estão na decupagem, né? Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês assim? Que quando a gente passa os vídeos para o Premiere, é muito interessante que a gente ordene eles por nome, para que eles fiquem na ordem certinha que a gente grava. No caso, esse tipo de trabalho era um vídeo mais demonstrativo da cidade, então eu fui em determinados pontos, filmei e depois eu decidi qual ordem cada um deles ficaria. Então, por isso, eles não necessariamente estão seguindo uma ordem cronológica ou uma ordem de lugar. O que eu pensei nesse vídeo para estar escolhendo as imagens como foi começar com um som de fundo de algum símbolo, né, que corresponde à cidade de São João del Rei, que é o trem, a Maria Fumaça. Em seguida, eu pensei nos sinos, que também é um símbolo muito importante para a nossa cidade, né? Então, por isso eu fiz a abertura da imagem com sinos. Logo em seguida, eu vim para aquela imagem que já foi uma cena que eu fiz pensando em abertura, né? Com esse desfoque, na pracinha de São Francisco, que é um lugar que tem uma importância cultural muito forte, né? Tanto para o turismo quanto para a história da cidade. E aí, em seguida, eu fui colocando, né, complementando com as imagens que eu tinha no São Francisco, para que não ficasse, por exemplo, São Francisco, Pilar, e aí depois voltasse. Então, assim, eu contei a história através das imagens que eu tinha, colocando uma certa ordem ali. Então, São Francisco só ficou perto de tudo que eu tinha de São Francisco. Aqui foram pontos mais no centro da cidade, né, também ficaram um perto do outro. Esse aqui também, aonde eu coloquei Pilar foi Pilar, e essa daqui já fechando, mostrando um pouco assim mais abrangente da cidade. Então, só para não deixar vocês muito confusos com relação à ordem, né? Nesse tipo de vídeo não foi necessário usar a mesma ordem da decupagem. Eu sempre faço os vídeos nessa ordem, eu faço a decupagem, depois eu ancoro a música, logo depois eu vou fazendo a edição, né, a parte criativa no sentido de contar a história, o storytelling. Logo depois que eu fiz toda essa montagem inteira do vídeo, eu começo a fazer a afinação, que é uma parte assim que eu acho muito importante do vídeo. Às vezes pode ser um pouco mais chato, às vezes quando as imagens têm um pouco mais de problema de cor, por exemplo, tá mais verde ou tá mais azulada, às vezes fica um pouco mais complicado por isso, mas é uma parte muito importante, né? O áudio e a cor do nosso vídeo contam muito a história dele. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu monto o vídeo é estabilizar as imagens que estão tremidas. Então aqui, por exemplo, o que eu vou fazer agora é mutar o vídeo para não ficar esse som agora enquanto eu faço isso. Aqui a gente tem, nesse M de mudo, ele vai silenciar a faixa. Quando eu aperto isso, ó, estou reproduzindo e eu não escuto nada. Logo aqui à frente a gente tem S. Esse S, quando eu clico nele, quer dizer que eu vou escutar somente a faixa selecionada. Por exemplo, aqui a gente tem a música e os sinos. Quando eu dou play, olha só, a gente escuta somente os sinos. Se eu tirar o S do A1, que é onde está o som dos sinos, e colocar o S no A2, que é onde tem a música, eu vou escutar somente a música. São atalhos que podem ser muito importantes. Infelizmente, eu não sou muito de usar, eu esqueço de usar esse S, ele pode ser muito útil pra gente, né? Quando você tem, por exemplo, 5 tracks de áudio, você precisa ouvir um. Ao invés de você mutar 4 tracks para ouvir uma, você simplesmente dá um S na que você quer escolher, você isola ela para escutar somente ela. Agora eu vou mutar as duas, porque o meu objetivo agora é estabilizar as imagens. E aí, nesse momento, eu sempre aproveito para descansar um pouco as minhas orelhas do fone, igual eu falei para vocês, tem dia que dói muito. Ou, às vezes, é um momento que eu aproveito também para estar ouvindo uma música, dar aquela relaxada, né?
Então, essa imagem aqui, por exemplo, ó, ela tá bem tremida, a câmera tá bem na minha mão mesmo, ainda virado para cima, então junta a questão do peso com o ângulo e a falta de um tripé, e eu senti muita necessidade de estabilizar essa imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Efeitos, ó, lembrando aí para quem tiver perdido, tem sempre essa setinha aqui do lado, onde vai mostrar todos os compartimentos, e a gente vai clicar em Efeitos. Feito isso, a gente vai vir aqui na lupinha e procurar o estabilizador de distorção. Quem tiver em inglês vai ser o ARP Stabilizer. Então aqui, ó, estabilizador de distorção, que está dentro da pastinha de distorcer. Eu vou selecionar e jogar aqui em cima da minha imagem. Vocês estão lembrados que todo efeito que eu coloco na minha imagem eu consigo modificar ele. Eu não preciso usar ele necessariamente automático como o Premiere me entrega. Então eu vou vir aqui no meu controle de efeitos, o meu já está aqui. E como vocês podem perceber, aqui está estabilizando, ó, 99, vai estabilizar já, bem rapidinho. Sempre que eu coloco o estabilizador de distorção no Premiere, ele já vem em 50%. Com essas configurações aqui. Aqui, movimento suave também é uma opção que o Premiere deixa pra gente automático. O que significa isso? Significa que o estabilizador ele não vai engessar a sua imagem, fazer com que ela fique super congelada, né, só com o movimento ali no caso do sino, mas ele vai deixar com que ela tenha uma certa fluidez. Então, aqui eu tenho o movimento suave e o sem movimento. Vamos experimentar o sem movimento pra gente ver o que acontece. Tá estabilizando, e aí vocês logo percebem também que o estabilizador ele achata um pouco a imagem, né? Ele faz um corte mais ou menos assim, né? Ele aproxima a imagem, e com isso tem um outro ponto negativo do estabilizador aí para quem tem toque com imagens tremidas, eu tenho um pouco. O estabilizador ele tira um pouco a nitidez da sua imagem, porque ele, mesmo que você coloque mesmo que você deixe para preservar a escala, para preservar o tamanho original da imagem, ele sempre estica ela um pouco. Então, automaticamente, a nitidez do seu vídeo vai ser perdida. Então, aqui, eu sempre deixo aqui a parte da escala sem preservar, porque, de certa forma, ele já vai esticar um pouco a minha imagem. Eu deixo aqui desativada, né? Isso não me incomoda muito, nunca me incomodou. No caso dessa imagem aqui, a gente vai deixar sem movimento. Porque aí no sem movimento, olha, ficou bem congelado, não treme basicamente nada, ó. Eu vou desabilitar aqui, clicando no FX, para vocês verem como ela ficava antes de ser estabilizada. Olha só como que tremia, né? Então, assim, esse efeito, gente, é o efeito que eu mais uso, ele faz literalmente milagre, né? E aí um detalhe é que no sem movimento a gente não consegue modificar isso aqui, ó, a suavidade. Então ele vai ficar automático mesmo do Premiere, tá bom? Vamos dar seguimento aqui agora pra gente ver quais outras imagens a gente vai estabilizar. Essa daqui não precisa, porque a câmera já tá parada, né? Essa daqui tem olha, tem esse pequeno tremidinho aqui, ó. Quando ela chega mostrando a igreja, olha. Porque o tripé virou um pouquinho, né? Por conta do peso. Então a gente vai arrastar os efeitos aqui. Vou trazer pra cá. Tá analisando. Vamos vir aqui em controle de efeito, olha, o Premiere já entrega pra gente 50%. Vamos deixar em movimento suave pra gente experimentar e ver o que vai entregar pra gente. Ó, então agora tá estabilizando, estabilizou, vamos reproduzir pra gente ver o que acontece. Com estabilização, o que vocês podem perceber também? Que em alguns movimentos a estabilização pode ser que ela dê uma impressão de que sua imagem está em slow, né? Como se você tivesse colocado aquele efeito de câmera lenta. Então, assim, às vezes pode ser que seja um problema e às vezes pode ficar um pouco artificial. No caso dessa imagem, eu achei que ficou um pouco artificial. Então, o que eu vou fazer? Como o tremido dela não está muito grande, eu vou trocar essa suavidade aqui de 50%, eu vou colocar em 10%. Geralmente, os valores que eu mais uso são 10% e 20%, porque também, quanto menos porcentagem, mais vai preservar a escala da nossa imagem, né, as dimensões, e vai preservar também a nitidez. Então, assim, se eu consigo estabilizar a minha imagem 10%, 20%, eu deixo. Menos que isso é muito difícil mesmo conseguir estabilizar. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar.
a gente já vê que o início aqui da imagem não fica tão lento quanto estava, né, com 50%. Ó, o tremido perdeu e eu gostei mais assim, tá? E aí é aquela coisa, edição, gente, é uma coisa muito individual, é uma coisa muito, né, de cada um, uma coisa própria. Se vocês acharem que 10% ficou ruim, vocês podem ir testando 20%, podem testar outros números também, tá bom? Vou reproduzir aqui com 20 pra gente ver como é que vai ficar. Com 20 já ficou um pouquinho mais lento, não muita coisa, mas ficou um pouco mais do que 10. Mas esse final aqui com 20 eu achei mais interessante, ó, do que com 10. Vou manter. Essa imagem de drone não precisa, né? O drone estava bem certinho. Essas duas aqui tem um certo dinamismo que a gente vai fazer em outro vídeo, né? Que é fazer uma montagem de duas com um fundo branco. Então a gente não vai mexer nelas agora. Essa aqui do Tancredo, né, da casa do Tancredo, ela também tá um pouco tremida, então a gente vai vir aqui em efeitos, estabilizador de distorção e vamos deixar analisar. A gente vai fazer o teste com 50%, mas assim, como eu comentei com vocês, eu gosto de deixar com valor menos. Vamos ver como é que ficou em 50%. O que acontece com 50% é que como o estabilizador ele estica um pouco a minha imagem, ele já não mostrou muito aqui, mesmo que eu esteja no último frame do meu vídeo, ele já tirou um pouco mais de informação. Até que se eu desativar o meu efeito de estabilizador, olha, não tem muita coisa, né? Não mudou muito, a casa em si não aparece. Mas eu já não gosto dos 50% por isso. Eu vou pôr, vamos pôr 10, eu gosto de 10, pra mim é melhor. 10 já parece que até preservou a escala toda, né? Olha, foi pouca coisa só que modificou. Vamos ver como é que ficou. Bom, eu achei que 10 ainda ficou um pouco duro, não fiquei muito satisfeita. Vou aumentar. Se por acaso acontecer isso, né, gente, igual eu fiz aqui, olha, essa setinha fecha. No caso, quando a gente coloca muitos efeitos, é bom ir fechando essas setinhas aqui, ó, pra não confundir a gente, tá vendo? Mas como a gente não é o caso, a gente não tá usando muitos efeitos, a gente pode deixar aberto. Vou pôr aqui em 20% pra ver o que acontece. Ó, vamos dar o play. Ó, acho que 20% ficou um movimento muito interessante, um movimento bem fluido, né? Então vamos manter em 20%. Essa imagem aqui, igual eu comentei com vocês, gente, a hélice do drone tava com problema, então ficou esse pedaço aqui, quando tá subindo, fica um pouco torto, tá? Então essa imagem de drone aqui, em especial, a gente não vai estabilizar ela, porque ela realmente não vai funcionar. Mas ao mesmo tempo, não é nenhum tremido que incomoda a gente. Tem tanta informação na imagem que à medida que o drone vai subindo, o nosso olhar vai subindo para ver também as outras informações. Então acaba que a gente não fica muito ligado no tremido, né? Aqui, por exemplo, a gente começa a ver a cruz, que é o que mais chama atenção. De repente a cruz mostra para a igrejinha pequena e a gente vê a dimensão toda desse tanto de coisa em uma cena, né? Então eu acho que não é um tremido que incomode tanto, por isso que eu mantive essa imagem e não descartei ela. Aqui, como é uma imagem mais aberta, é mais fácil corrigir. Vamos tentar estabilizar, vou tentar estabilizar com 50 mesmo. Então, gente, 50%, o que é diferente 50% do estabilizador do que 10%? 10% vai forçar o seu estabilizador, vai forçar menos o seu estabilizador, vai deixar a sua imagem mais natural, com mais nitidez. Quanto maior a porcentagem do estabilizador, menos nitidez vai ter a sua imagem. Vamos reproduzir aqui para ver. Ó, acho que o estabilizador deu até mais esse tremido aqui. Às vezes acontece isso quando a gente tenta estabilizar uma imagem, nem todas vai dar certo. Algumas vai dar tipo uma bolha, fazer um movimento assim bem grande, tá? Acontece de nem tudo dar certo. Então eu vou clicar aqui no meu estabilizador e dar um delete. E aí uma coisa importante que eu queria comentar com vocês, vou dar um Ctrl Z para voltar ao estabilizador, é sobre essa linha vermelha aqui em cima. Como vocês podem ver, o vermelho só ficou em cima da minha imagem de drone, mas pode ser que o de vocês tenha ficado vermelho em cima de tudo que a gente estabilizou. Pode ser que aqui esteja vermelho, aqui também. O que significa isso?
E provavelmente essas imagens que estão abaixo da linha vermelha, elas vão estar travando bastante. O meu computador não está travando, porque como eu comentei com vocês, eu troquei meu computador, eu consegui adquirir uma coisa assim que me entrega uma velocidade melhor para trabalho, mas quando eu editava no notebook, por exemplo, tudo quanto é efeito que eu colocava na minha imagem, tanto estabilizador, correção de cor, para eu conseguir assistir ele com fluidez, eu tinha que renderizar o meu vídeo. Então, assim, mais no final do nosso mini curso, eu vou mostrar para vocês como que a gente renderiza, porque às vezes é muito necessário que vocês consigam assistir a imagem com fluidez, principalmente nesse momento de estabilizar, para saber se realmente estabilizou ou não, né? Então aqui eu vou dar um delete, vou tirar o estabilizador da minha imagem aérea e vocês não precisam se preocupar caso esteja vermelho, tá? Nessas outras partes aqui, às vezes na parte que tem texto vai estar com a linhazinha vermelha, isso é normal, acontece. E essa última imagem aqui também não precisa estabilizar, então tá ok, essa foi a parte de estabilização de imagem e no próximo vídeo a gente já vai começar a afinar o vídeo no sentido de coloração.